E aí, pessoal, voltando aqui, né? Mais uma aulinha de geografia. Bom, a gente falou aqui bastante já em outras aulas, né? Falou um pouquinho sobre o processo de industrialização brasileira, né? A gente falou lá da primeira fase, especificamente final do que a gente chama. Primeiramente, a gente falou da pré-fase, né? A gente falou um pouquinho do final do século XIX, tudo que estava acontecendo, qual foram as características que aconteceram exatamente, que deram a infraestrutura, né, para o surgimento da industrialização no Brasil, desde a questão do café, os imigrantes, a questão específica da urbanização, né, alguns acontecimentos históricos, como por exemplo, né, a ideia do Barão de Mauá, de criar infraestruturas e tal. A gente falou desde esse processo, falou também das fases iniciais da industrialização brasileira, como por exemplo no período é, da era Vargas, né? A gente vai lembrar de 1930 a 1945. Ele foi um grande incentivador, né, do que a gente chama da industrialização nacional, a substituição das importações, né? Ele tinha esse caráter de trabalhar com essa ideia quando a gente fala sobre processo de industrialização. Falamos um pouquinho também do período JK, né? JK já veio com outras características diferentes de Vargas, né? Ele tem aquela questão ainda do pensamento nacionalista, mas ele já vai trazer uma ideia mais da entrada do capital estrangeiro, né? Vocês vão lembrar das multitransnacionais que são relacionadas principalmente ao campo da produção automobilística no Brasil, né? A chegada dessas empresas que vão dar essa caracterização específica, né, para a construção da industrialização brasileira. É a partir de JK que se inicia um processo, né, de interiorização também do Brasil, redistribuição, né, da população brasileira e tal. A gente vai buscar a história da construção de Brasília, o plano de metas, né, que foi produzido lá pelo governo, né, de JK, certo? Depois a gente tem o retorno, né, de Vargas ao poder, né? E dentro dessa característica ele vai criar também as empresas estatais, né? Como por exemplo a nossa famosa Petrobras lá em 1953, né? Tem essa característica. Comete seu suicídio lá na década de, no ano de 1954, né? A gente tem exatamente esse processo de passar pelos governos, né, interino, tem governo, né, específico aí também desse processo específico também do vice-presidente e tal, e assim por diante. A gente vai passar por esse processo até chegar no que a gente chama do período da ditadura militar, porque exatamente no período de João Goulart, né, a gente teve uma caracterização de um processo mais, digamos, que muita gente classifica como socialista, né? E a industrialização também vai ter essa caracterização. E JK e Jânio Quadros foi um cara que incentivou bastante, né, pessoal, a questão da educação, né, a questão da saúde, investimentos melhores em infraestruturas populacionais. O governo não gostou desse processo, né, digamos assim, e foi dado o golpe, né, em 1964 e tem o processo da entrada do que a gente chama, né, do governo do regime militar. E dentro desse período do governo, né, desse regime militar, teve algumas características também, né? Vocês devem lembrar, como o processo do milagre econômico, né? A gente teve essa caracterização específica do governo militar, o incentivo, né, a dívida externa brasileira foi para o patamar assim nunca imaginado, né? A gente teve um grande crescimento da dívida externa por conta desse processo, né, de modernização, de milagre econômico, né? Isso vai dar essa caracterização e o governo militar não vai se sustentar até quando a gente chega, né, no seu final, em 1985, né, que começa a nossa redemocratização, né, pessoal? Então, esse processo dessa passagem, né, vai fazer com que a industrialização brasileira também passe, né, por reformulações. Vocês devem lembrar, né, primeiramente, né, pessoal, que quando a gente fala sobre redemocratização, eu estou falando de 1985, eu estou falando exatamente de um período específico, né, onde a gente estava na década de 80, que é considerado uma década perdida, né? É considerado uma década perdida porque o crescimento econômico foi muito pouco, né, galera? O milagre econômico lá do regime militar era uma característica bem interessante porque a gente tinha um crescimento econômico, né,
baseado no que a gente chama no crescimento econômico da China, né? Aquele crescimento de 10% a nível, né, anual e tal. Isso fazia com que o Brasil estava lá nos patamares do país que estava mais, né, crescendo nesse processo. Mas quando a gente chega nessa década de 80, a gente tem aqui, ó, crise do capitalismo e o nosso primeiro presidente a assumir, né, oficialmente, que é Sarney. Vocês devem lembrar, né, que Tancredo é o representante dessa história, só que Tancredo vai morrer antes de assumir, né, a sua a sua cadeira cativa na presidência, né? E quem vai assumir seu vice do PMDB, né, Sarney, vai assumir aí com a missão de controlar e dar essa melhoria para o governo brasileiro, e a industrialização vai sofrer os efeitos exatamente desse tipo de governo, né, que é trabalhado com Sarney, que vem através, né, de planos. Olha o primeiro plano aqui, ó, o famoso plano cruzado, né? Vocês devem lembrar, um plano para melhorar a economia, só que de melhoria para a economia a gente não teve muita coisa, né? Ó, o que é que ele trabalhava aqui no plano cruzado para vocês lembrarem, né? Congelamento dos preços, salários, tarifas e câmbios com troca de moedas, né? Controle de 3 zeros nos antigos cruzeiros, né? E tabelamento da indexação, né? Para que exatamente você tivesse um maior controle sobre a circulação de moeda, né? Só que, pessoal, isso aqui, né, não adiantava muito, porque a gente vai lembrar que o processo do que o Brasil estava vivendo, nessa redemocratização, exatamente a gente estava vivendo um problema clássico que era a crise do capitalismo, grande quantidade, né, de dívida externa que o Brasil estava vivendo nessa época, e especificamente, né, dentro dessas características, vivemos também, né, um processo aí específico da questão da grande inflação, né, pessoal? Né, para quem não lembra, no governo de Sarney aqui, nesse momento aqui do plano cruzado, né, todo dia a maquininha lá mudar o valor, né, da mercadoria no supermercado, né, pessoal? Olha que coisa interessante. Era tipo aquela coisa, né? Você ia de manhã comprar um, um pacote de açúcar, sei lá, custando lá um determinado valor, quando você fosse à tarde, eu já tinha um aumento daquele valor. Então, no mesmo dia, a gente já tinha essa mudança, né, específica aí nos valores e nos preços. Isso é o que estava acontecendo com a economia brasileira, né? Estava bem difícil esse processo, questão inflacionária aqui no Brasil. Era o que era mais complicado de se controlar, certo? E ó, como eu coloco para vocês, ó, o que é que vai acontecer, ó. Observa aqui o que é que acontece com a taxa de inflação no Brasil, né? Olha o aumento da taxa de inflação aqui nesse período aqui, ó, de 84 até 1989, né, que é o governo, né, Sarney, né? Olha a inflação como é que vai se movimentar aí nesse processo, né, pessoal? A gente tem essas características para vocês entenderem, né, que exatamente esse governo trabalhava com a ideia de tentar melhorar, mas ao mesmo tempo, né, ó, não estava funcionando bem. Aí aqui, ó, vai gerar exatamente alguns resultados nesse processo, né, que a gente deve analisar. Como não deu certo o plano cruzado, a gente vai trazer exatamente um governo do plano cruzado 2, né, em novembro de 1986, né. Aí eu tenho o aumento das tarifas, reajuste de preços, né, redefinição da economia, criação de cartilho salarial e aumento da carga fiscal. A gente tinha aqui os planos que o governo, né, Sarney, estava pretendendo para trazer para o Brasil essa melhoria na economia. Só que tudo isso aqui, como eu falo para vocês, o plano cruzado, cruzado 2 e tal, esses planos não tiveram efeitos efetivos aqui no Brasil. A gente percebia que cada vez mais o que é que aumentava era a inflação, arroz salarial, as pessoas perdendo, né, seu dinheiro e tal, o dinheiro super hiper desvalorizado, né? A gente, é tanto que a gente recebia muito papel moeda, né? A gente tinha muito papel moeda em nossas mãos, mas que na realidade não valia quase nada, né, pessoal? O cara ia comprar pão na padaria e tinha que dar várias moedas, né, vale papel moeda para comprar uma determinada quantidade de pão. Então o problema estava aí, essa taxa inflacionária que o governo não conseguia controlar.
Isso aqui é uma ideia para vocês pensarem boa sobre esse processo, né? Dentro dessa característica, ele também lançou o Plano Bresser, né? Em julho de 1987, né? Que teve um novo choque cambial e tarifário, que era exatamente você trabalhar com essa característica, né? Com, uma categoria de tarifa meio que, né? Normativa, né? Teve com a questão do congelamento do preço dos salários de aluguel, que relativamente era uma tentativa, né, para melhorar, as pessoas iam continuar ganhando a mesma coisa porque também tinham que pagar a mesma coisa, né? Porque não poderia ter um congelamento salarial e ao mesmo tempo eu tenho um aumento, né, das outras categorias. Estabelecimento de novo indexador, né, adotando depois esse processo, né, adotado depois, fracasso do plano devido à incapacidade do governo de aprovar um ajuste fiscal que realmente conseguisse, né, pessoal, baixar esse processo da nossa inflação, né? A gente teve essa característica nessa entrada, né, dessa redemocratização. Para a gente pensar um pouquinho sobre esses objetivos, sobre essas ideias, né? Que esse plano aí não estava dando certo, nem o plano cruzado, nem cruzado 2, nem plano Bresser, né? Tudo isso não ia ter exatamente esse efetivo, porque exatamente, né, o governo não tinha uma força de um planejamento fiscal para conseguir combater esse processo da inflação brasileira, né, que estava crescendo em vento e popa, certo? Isso aqui são características para vocês pensarem sobre esse processo, né, de redemocratização. Então o governo chega com essas propostas, mas ao mesmo tempo a gente não tem essa característica de melhoria, certo, pessoal? E quando é aqui, antes da saída do seu governo, ele lança um plano de verão, né? Olha, era plano um atrás do outro para ver se conseguia fazer esse processo, né? Ele continuou com o congelamento aqui dos salários e tarifas, né? Nova reforma monetária, tornou 3 zeros, né, do cruzado, ele aumentou esse processo aí. Desvalorização e congelamento do câmbio, né? Para tentar ver se conseguia melhorar. Opa, desculpa aí. A gente teria essa melhoria específica, né? Nesse congelamento de preços, né? Para ir. E a moeda também teria que estar num processo congelado para ver se a gente tentava controlar, né? Esse valor cambial que o governo Sarney estava tentando, né? Trazendo essas melhorias. Então esses foram os planos específicos, né, trazidos por esse novo presidente, né, que estava assumindo o Brasil, estava tentando construir o Brasil nessas suas categorias. São coisas importantes para vocês perceberem, né? Lembrando que Sarney ele não foi eleito de forma direta, não foi eleito pelo voto do povo, né? Ele foi exatamente já vice de Tancredo, como Tancredo também não foi eleito como pela voto, né, do povo, mas foi uma representação de um governo civil, né? Era a característica de você entrar com essa formação de um governo civil e sair daquele regime militar que se pendurou de 64 a 85, né? Mas o problema estava aqui, né? Ele estava tentando sustentar uma bomba que não tinha solução. A gente percebia que o Brasil estava afundando em vento e popa aqui, mesmo com todos esses planejamentos, com esses planos que ele trouxe para tentar melhorar a economia do Brasil. E isso fez um reflexo também no processo de industrialização, que era exatamente o que é. O que é que ia acontecer? A indústria também acompanhava esse movimento econômico, que era exatamente cada vez mais declinando e reduzindo, né, essas suas características. É bom vocês pensarem também sobre essas ideias, né? Quando a gente chega nos anos 90, né, uma ideia boa para vocês pensarem, é que nos anos 90 a gente já estava vivendo um processo de globalização mais acentuado. O capitalismo estava tentando, né, se reerguer nesse processo. Vocês vão lembrar, né? A gente estava vivendo o que a gente chama da nossa terceira revolução industrial, já tentando entrar no que a gente chama de uma quarta revolução industrial, né? Crescimento tecnológico e tal. E o Brasil vai entrar também, né, nessas categorias. Vamos renovar, vamos tentar, né, melhorar o Brasil. E daí vem a figura emblemática, né, do nosso governo de Fernando Collor de Mello, né, pessoal? Você deve lembrar dessa figura emblemática porque ele está bem lembrado, né,
nas categorias, porque ele foi o primeiro presidente a ser eleito, né, de forma que a gente chama direta, o voto do povo colocou lá, ele fazia sua propaganda em cima que ia caçar os marajás, né, pessoal? Era bem interessante essa propaganda dele e tal. E ele conseguiu ser eleito, ele já tinha algumas experiências lá em Alagoas, né? Ele já tinha algumas experiências como é, já tinha passado por alguns cargos públicos e tal. Isso fez com que, né, a sua família também, né, bem famosa lá na categoria do voto do clientelismo, né? Vocês lembram, né, esse voto de favor e tal? Lembre-se que a região específica, né, o estado de Alagoas tem como característica muito a questão da cana-de-açúcar e o clientelismo é bem característico ali, né? O famoso voto de cabresto, né? Dessas regiões. Então, né, terra de coronéis, né, como a gente fala, exatamente tem essa característica e Collor vai ser, né, uma figura que vem dessas categorias de base aí e vai entrar aqui para governar o nosso Brasil. Só que se vocês analisarem, né, a partir de 1990 até 92, né, que ele passou 2 anos aí no poder, mais ou menos, né, dentro dessa categoria, e ele traz uma ideia que era muito parecida com a de Sarney, né? Olha que coisa interessante. Ele trouxe o plano Collor, né? O nome do plano era o nome do seu governo, né? Que trabalhava praticamente com as mesmas ideias, né? Que era o congelamento salarial, né? A roxa. Ele trouxe até uma nova proposta, né? Que deixar os exatamente, né? O dinheiro das poupanças, né, e dos bancos presos, onde você não poderia tirar. Muita gente perdeu dinheiro por conta disso, né, pessoal? Congelamento da poupança e tal. Isso foram todas categorias que Collor trouxe, né, para tentar também melhorar o Brasil, a economia brasileira. Só que tudo planos falhos e a gente não percebia, a gente não conseguia, né, evoluir nessas propostas, certo? Até aí vocês observam que a economia brasileira ia funcionando, né, quase que com as pernas quebradas, né, ou com as pernas quebradas, né, a gente tinha esse funcionamento aí bastante ruim nesse processo. E a partir dessa ideia, o que é que vai acontecer? Para a gente perceber, né? Pessoal, vocês vão lembrar que esses planos, esse congelamento da poupança e tal, esse plano de Collor e essa má administração dele, né, gerou exatamente uma categoria que é bem interessante, né? Gerou a história da produção do impeachment de Collor, né? Pessoal, vocês lembram lá do movimento clássico dos caras pintadas na rua e tal, que deram essa característica, né, dessa formação desse plano aí, né, de, de retirada do governo, né, que até quando é em 92 mesmo ele vai sair, né, vai pedir, acontecer o impeachment dele e ele vai sair da presidência do Brasil. Observe que esses planos econômicos eles atingiam diretamente também as categorias industriais, né, pessoal? A indústria também brasileira estava funcionando, né, naquele processo bem também caminhando, né, só empurrando a barriga e praticamente sem conseguir produzir e se desenvolver. Então, por isso que a década de 80 é classificado como essa década perdida, né? Essa década que a gente não teve esse crescimento, né, específico da economia. Collor foi uma tentativa de você trazer uma melhoria, né, só que ficou bastante, né, devendo e foi bastante longe do que seria esse desenvolvimento, né, que os brasileiros esperavam e a economia ainda continuava lá, ó, bastante ruim, certo, pessoal? Então, Collor sai, né, em 1992. Quem assume o governo é o nosso famoso Itamar Franco, né? O Itamar Franco, que era vice de Collor e tal, outra figura do PMDB, né? O PMDB, a galera tira até faz até uma charcota, né? Uma tiração de onda, porque o PMDB sempre conseguiu chegar ao governo, né? De forma só como vice, né? Nunca conseguiu eleger um candidato específico do PMDB. E Itamar Franco, né, tem essa característica de tentar assumir o Brasil, né, de uma forma diferente, né, tentar melhorar, né, esse Brasil e tal. E ele já via meio desesperado com as relações econômicas, o Brasil estava vivendo esse momento bastante desesperado.
E daí o que é que vai acontecer? Com Itamar Franco, né, pessoal? Vai acontecer exatamente a categoria dele chamar para ministro da Fazenda o nosso famoso Fernando Henrique Cardoso, né, o FHC, né, que todo mundo deve lembrar. Ele, né, junto com a ideia de que ele vai produzir ali dentro do Ministério da Fazenda, vai produzir o famoso Plano Real, né, que é a moeda que nós utilizamos até hoje, né, pessoal? Lembrando que esse plano foi de 1994, né? Olha, 1994. E foi aí que a gente conseguiu balancear a nossa moeda, a gente conseguiu baixar a inflação através do Plano Real, né? Que foi exatamente trabalhado com essa perspectiva, com essas novas ideias, né? O Plano Real vai trazer nessa melhoria, vai ficar quase que igualitário, né? Quase que de igualdade ali com o dólar, né? Olha que coisa boa, o Brasil estava agora vivendo uma nova fase com o Plano Real, né? O Plano Real traz essa categoria de crescimento e desenvolvimento do Brasil, que também estava relacionado, né, como vocês devem lembrar, que em 1994, ali em meados, a gente já estava também crescendo, evoluindo na questão da ciência, da comunicação, a globalização estava mais acentuada, inclusive até a nível de Brasil, esse desenvolvimento estava, né, crescendo aí e se caracterizando nessas suas formações. Né? Isso é interessante vocês perceberem todas essas transformações que vão acontecendo no Brasil e vão dando as novas perspectivas para a gente perceber, né, como esse Brasil vai mudando. Certo, pessoal? A partir dessa ideia, né, Collor já tinha iniciado nas suas perspectivas, dentro da categoria do Plano Collor, foi também a história das privatizações. O neoliberalismo estava chegando bem efetivo no Brasil. E com o governo de Fernando Henrique, né, foi que isso se acentuou. Vocês devem lembrar que o governo de Fernando Henrique foi bastante priorizado, né, pela história específica, né? Vamos lembrar da história do Plano Real, essa melhoria nesse processo da inflação e da moeda, né, do câmbio e tal. A gente tem uma melhoria nesse processo, olha, junto com a história das privatizações e terceirizações, que é, se você perguntar para vocês quais são as características principais do neoliberalismo, é exatamente essas, né, pessoal? Privatizações e terceirizações de serviço. Isso era que o mundo estava vivendo, né, dentro dessas suas categorias aí específicas, né, de crescimento, e foram trazidas essas ideias também para o Brasil. Só que, se vocês sabem, né, pessoal, que neoliberalismo, capitalismo está, né, revivendo, está ressurgindo, está crescendo de novo, mas automaticamente isso vai gerar o que a gente chama da desigualdade social. E no final do governo de Fernando Henrique, a gente vai perceber, né, um crescimento da pobreza, fome, doenças, né? Tudo isso vai ser caracterizado dentro do governo também de Fernando Henrique, ao mesmo tempo que ele estava alimentando as classes, né, das classes médias, né, e tal, a gente percebia que o pobre cada vez ia ficando mais afundado e tal, e cada vez mais ia passando necessidades. Então, o que é que acontecia? No governo de Fernando Henrique, se a gente for falar a nível do processo da industrialização brasileira, vocês vão perceber que a gente tem uma melhoria. Olha, a gente tem uma melhoria sim. Só que essa melhoria vem não através do processo específico das do que a gente chama, né, da questão de uma melhoria geral para o país, e sim uma melhoria por conta da questão das privatizações, que se iniciou com o Fernando Collor, né, Itamar Franco continuou, Fernando Henrique continuou esse processo de vender essas indústrias nacionais exatamente para a empresa privada internacional. Né? Isso gerou também essa questão, né, de uma maior alimentação desse sistema, né, classificado como neoliberal, certo, pessoal? Então, esse período dos anos 80, né, redemocratização brasileira, governo de Sarney, governo de Collor, né, depois a gente entra com a história de Itamar Franco e fechando aí com Fernando Henrique, esse momento específico do Brasil foi esse momento exatamente de principalmente, né, da década de 80 perdida sem crescimento econômico, índice inflacionário bastante grande, né, a economia ia só se afundando,
Com a melhoria, com o estrangimento do Plano Real, né, com a história de Itamar Franco junto com Fernando Henrique, mas automaticamente com o aumento do processo de privatizações e terceirizações, o neoliberalismo estava entrando em vento e popa aqui no Brasil, né? São características que vocês devem lembrar e ficar bem atentos para vocês conseguirem responder as questões, né, que se trata desse momento, né? E aí o que é que vai acontecer? Logo após entra a história do governo, né, do PT, né, Lula, Dilma, né? E recentemente nós temos agora o nosso, né, presidente, né, Bolsonaro e tal, e tem essas características de voltar essa característica meio de Fernando Collor, de Fernando Henrique, nessa história de neoliberalismo, liberalismo econômico, né? Ele trata sobre essas características, né? E essa liberdade econômica mais das empresas privadas, né? Isso é o que caracteriza esse governo brasileiro. O governo petista ele já foi relacionado mais à questão, né, de relações de planos sociais, né? Foi mais essa característica de formação de plano social e que era caracterizado exatamente voltado para a melhoria uma melhor distribuição de renda, né? Como dizer assim, a gente tinha esse processo de melhoria de distribuição de renda e tentativa da redução da desigualdade social, né? São características boas para vocês pensarem e refletirem sobre essas ideias. Então, a industrialização brasileira ela está inserida dentro desse mecanismo do que estava acontecendo, também especificamente com a economia, né? Se a economia ia baixa, as industrializações e o processo de industrialização ia baixo também, né? Não estava crescendo, não estava se desenvolvendo. Quando a gente tem uma melhoria, quando a economia automaticamente a indústria também melhora, mas vira dentro desse mecanismo de privatização. Com o governo, né, de Lula, a gente tem essa característica das benfeitorias sociais, uma tentativa da melhor, né, de uma melhoria dessa desigualdade social, que vai gerar, né, essas novas funções, essas novas perspectivas a nível aí, né, de desenvolvimento econômico, certo, pessoal? Isso são características que vocês devem levar em consideração, né? A economia do Brasil hoje não está boa, né? Vocês sabem que a economia brasileira juntou várias coisas que estão acontecendo aí, não só a nível, né, de governo, mas também de políticas, né, públicas, como também coisas que estão acontecendo a nível mundial que atingem também o Brasil e atingem também a produção industrial brasileira, aumento do índice de desemprego e tal. São características que a gente deve pensar e também refletir sobre esse processo, né, de industrialização. Certo, pessoal? Então, a partir dessa perspectiva, a gente está finalizando, né, as nossas ideias sobre industrialização brasileira, sobre relações econômicas brasileiras, com esse período da redemocratização que estava acontecendo com o Brasil, né, pós-ditadura militar. É isso que a gente está discutindo aqui na nossa aula e a gente está apresentando aí o que é que foi acontecendo com o Brasil com esse passar do tempo, né? E hoje a gente só tem, né, a pensar e refletir o que é que será, né, do nosso futuro, né? Para isso que a gente estuda história, para isso que a gente estuda geografia, para isso que a gente estuda sociologia, filosofia, analisar exatamente, né, os fatos históricos para exatamente compreender o que é que a gente está acontecendo agora, né, com o Brasil, né, reflexo de muita coisa da nossa história, né, de como foi o mecanismo da nossa história. Tudo isso vai transformar, né, e relembrar e reviver o Brasil, tá certo, pessoal? Então, são coisas boas para vocês pensarem, refletirem, utilizarem aí nas questões, né? Vai ficar aí a dica, né, para vocês responderem também as questões do próprio capítulo, que está falando só sobre esses temazinhos que a gente está comentando aqui, né? Que estava acontecendo com o Brasil, né? Nesse processo aí de redemocratização. Beleza, pessoal? Espero que vocês, né, aproveitem essas ideias. Aqui a gente finaliza então nossas ideias sobre industrialização brasileira, todo o caminho que nós percorremos na história do Brasil desse processo lá do início do século XIX até agora no século, né, XXI, que aconteceu nessa pré-fase, a fase da industrialização, né, as fases, e agora, né, a gente já está nessa perspectiva do que é que vai acontecer no nosso futuro, né? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido.
observem uma dica muito importante, né? Toda vez que a gente falar sobre fase de industrialização brasileira, sempre faça a referência do que estava acontecendo a nível mundial, né? Observe que fica mais fácil você responder as questões quando ele faz essa relação de interligar o que aqui estava acontecendo lá no fora do mundo com o que estava acontecendo aqui no Brasil. Isso é clássico e vocês devem levar em consideração essas categorias. Então, fica a dica, né, para vocês entenderem todo esse processo. Esperem que tenha entendido direitinho e a gente fica por aqui até a próxima, fechando aí as ideias sobre industrialização brasileira. Fui!